A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Jesus Cristo e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. O esporte ali para mim. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ad, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ad. E diga qual número de rebanho, de 1 a 24, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errado ou mentindo, ou que eles estão apresentando ou praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo aqui uma oração para poder dar início à nossa live, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. Em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos agora estar fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão a todos. Vamos aqui fazer mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa que possa estar te oprimindo. Todo esse espírito do mal, ele vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui a oração. Oração de número 19. Para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em um nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria
do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar. Mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então vamos aqui dar início ao sorteio. Se você escolher o rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Perdão, hoje é rebanho de número par, né, produção? Rebanho de número 2 par e rebanho de número 1 ímpar. Vamos aqui ao sorteio dos livros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Atos contém 28 capítulos. Atos contém 28 capítulos. Vamos aqui. Atos capítulo 19. Para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Vamos aqui. Atos capítulo 19. Contém 41 versículos, que diz assim: Paulo em Efésio. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que faz parte do rebanho de número par, porque hoje estamos sorteando os rebanhos de número par, e 1 versículo para você que faz parte do rebanho de número ímpar, para não sair sem uma palavra para a sua meditação. Mas lembrando que é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Filipenses, 4 capítulos. O livro de Filipenses contém 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Filipenses para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Filipenses, vamos aqui. Filipenses, capítulo 3. Contém 21 versículos, que diz assim: cuidado com as falsas doutrinas. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, nosso Salvador, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como uma escória, para que possa ganhar a Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Judas, contém apenas um capítulo. O livro de Judas contém apenas um capítulo. Para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Judas contém apenas 25 versículos, que diz assim: o apóstolo Judas advertendo e dando conselhos aos seus discípulos, que diz assim nos versículos 17, 18 e 19: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram
que vós foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais que não têm o Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Marcos, 16 capítulos. O livro de Marcos contém 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Marcos, capítulo 14, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 meditarem. Marcos, capítulo 14, contém 72 versículos, que diz assim, que o Senhor Jesus é preso. Diz assim no versículo 45, 46 e 47. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-o. E estendendo as mãos, o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Joel, que contém 3 capítulos. Livro de Joel contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Joel. Joel, capítulo 2, glórias ao nosso Senhor Deus. Peço a vocês que não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live e escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Joel, capítulo 2, contém 32 versículos, que diz assim, fala sobre o dia do Senhor. No versículo 21, 22 e 23, diz assim, não temas, ó terra, regozijar-te e alegrar-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhas de Sião, regozijar-te-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Contém 18 versículos, que diz assim, o apóstolo Paulo advertendo os seus discípulos, que diz assim nos versículos 7, 8 e 9. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós,
nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vós dar em nós mesmos, exemplo para nos imitardes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei lendo agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 36. Vamos aqui na oferta de número 36, que diz assim: em João 7, versículo 38, está escrito, e foi o próprio Senhor Deus quem falou para crer nele, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 22, 18 e 19. Por esse motivo, pedimos que examinem com atenção em João 14, 23, 24 e 26 e 27, e João 16, 13 a 15, e Salmos 82. Pois como você será capaz de examinar nas Escrituras, nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que se o Espírito Santo não estiver te ensinando todas as coisas, é porque a fonte do seu segmento de fé espiritual não está sendo como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine você e o seu líder e o seu segmento de fé, pois isto é um mandamento do Senhor Jesus, o Cristo. Examine em Mateus capítulo 7 e João 7, no versículo 24. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que esses capítulos citados foram anulados e também que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3, que diz assim: Senhor Deus, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar, e haja a paz em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Neemias, contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Vamos aqui ao livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Contém 18 versículos, que diz assim: Esdras faz a leitura da lei, nos versículos 13, 14 e 15. E no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenará pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês.
Assim publicaram e fizeram anunciar por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: vinde ao monte, trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Cantares, capítulo 6, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Cantares, capítulo 6, contém 13 versículos. Nos versículos 11, 12 e 13, diz assim: desci ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale, a ver se florescia as vides e brotavam as romãzeiras. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos, porque olhas para a Sulamita como para as fileiras de 2 exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Pedro, contém 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. 1 Pedro, capítulo 1, contém 25 versículos, que diz assim: exortação à santidade. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Vamos aqui, 2 Timóteo, capítulo 1. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Que diz assim: exortação à fidelidade no ministério. Contém 18 versículos no capítulo 1 de 2 Timóteo. Que diz assim nos versículos 6, 7 e 8. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existes em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu
Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos aqui no livro de Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 6 do livro de Êxodo, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Vamos aqui, Êxodo, capítulo 18, capítulo 6, perdão. Êxodo, capítulo 6, para os rebanhos de número 18 e 17 estarem meditando. Capítulo 6 contém 30 versículos, que diz assim, que o Senhor Deus manda a Moisés falar com Faraó. Nos versículos 28, 29 e 30 diz assim: E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá. Vamos aqui ao último número de rebanho. Dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Jeremias contém 52 capítulos. Livro de Jeremias contém 52 capítulos. Capítulo 11 do livro de Jeremias. Vamos aqui, Jeremias, capítulo 11. Contém 23 versículos. Que diz assim, fala sobre a quebra da aliança, nos versículos 2, 3 e 4. Ouve as palavras desta aliança, falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: Maldito o homem que não escuta as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tireis da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo quanto vos mando. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 55. Vamos aqui à oferta de número 55. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: Prove que é mentira com base na Bíblia Sagrada e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os segmentos de fé, de igreja, na Bíblia Sagrada do Senhor Deus e do Filho, o Senhor Jesus o Cristo, o líder geral, em todas as diversidades de ministérios que tem na Bíblia Sagrada, ele tem que ser um apóstolo, reconhecendo-se, apresentando e tendo atividades que confirmem esse título de apóstolo. E muita atenção, pois apóstolos não têm permissão para ungir nem nomear ninguém
a pastor nem pastora. E lembre-se que ninguém no Novo Testamento, além do Senhor Jesus ou Cristo, foi ungido ou nomeado ou se apresentou como sendo um pastor, porque é um só rebanho e um só pastor em todos os ministérios, como está escrito em João 10, do 11 a 16, e Salmos 23, do 1 ao 6. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber o prêmio de 120 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 16, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E caso você possua ou não esse título e é um verdadeiro homem ou mulher do Senhor Deus, entre em contato conosco através de nossas redes sociais para trabalhar em uma verdadeira obra do Senhor Deus, com títulos que são permitidos para nós seres humanos e recebendo seu salário, como manda nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te atrapalhando a você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 9. Vamos aqui na oração de número 9. Que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo. E toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus ou Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. E em Provérbios 16, nos versículos 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Vamos aqui ao sorteio do livro. Livro de Naum contém 3 capítulos. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Naum. Capítulo 2 contém 13 versículos, que diz assim: o exército do Senhor contra Nínive. Que diz assim nos versículos 6, 7 e 8. As portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. É decretado, ela será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas batendo em seus peitos. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas. Porém, elas agora vazam, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias contém 7 capítulos. Miqueias, capítulo 2. Vamos aqui no livro de Miqueias, capítulo 2. Contém 13 versículos, que diz assim:
o castigo sobre os opressores. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio e se lamentará pranto lastimoso, dizendo: Nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca, e como me despoja. Tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis aos que profetizam, eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 4 do livro de 2 Coríntios. Contém 18 versículos que diz assim: Tesouros em vasos de barro. Nos versículos 8, 9 e 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida do nosso Senhor Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses contém 4 capítulos. Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1, contém 29 versículos, que diz assim: a excelência de Cristo. Nos versículos 17, 18 e 19, diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus, 28 capítulos. Capítulo 28 do livro de Mateus. Vamos aqui, Mateus, capítulo 28. Contém 20 versículos. Contém 20 versículos que diz assim: o relato dos guardas. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instituídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Samuel. Capítulo 3 do livro de 1 Samuel. Contém 21 versículos, que diz assim: Deus fala com Samuel, nos versículos 2, 3 e 4.
E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podiam ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui, Senhor. Vamos aqui a mais uma oração, e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 11. Vamos aqui na oração de número 11, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora todo espírito imundo, através do poder dessa palavra que é viva, é espírito, é vida e vivifica, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de mentalizar em um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live vocês vão estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Saiu agora o livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías, 66 capítulos. Capítulo 5 do livro de Isaías. Já vai aprendendo, já. Senhora. Isaías, capítulo 5. Contém 20 versículos, que diz assim: a ilusão das riquezas, nos versículos 9, 10 e 11. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem ama a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os ver com os seus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas, 24 capítulos. Capítulo 2 do livro de Lucas. Vamos aqui, Lucas, capítulo 2. Contém 52 versículos, que diz assim: o menino Jesus é levado ao templo. Nos versículos 41, 42 e 43 diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 10 do livro de Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Vamos aqui, capítulo 10. Contém 32 versículos, que fala sobre os descendentes de Noé. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. E lembrando, como está escrito em Provérbios 16, no versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor.
Vamos aqui, o livro de Provérbios contém 31 versículos. Provérbios, 31 capítulos, perdão. Vamos aqui, Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, contém 28 versículos, que diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Pelos pecados da terra são mudados os seus príncipes, mas sendo um homem prudente e entendido, a sua estabilidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de pão. Os que deixam, os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, um capítulo apenas. Filemão, um capítulo. Vamos aqui no livro de Filemão. Contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão, nos versículos 6, 7 e 8, que diz assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Por isso, andai, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Daniel contém 12 capítulos. Livro de Daniel contém 12 capítulos. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Contém 21 versículos, que diz assim: Daniel em Babilônia, nos versículos 11, 12 e 13. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Agora vamos aqui para a revelação das ofertas, que diz assim: essas ofertas te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio da última oferta que vou apresentar para vocês. E lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Saiu a oferta de número 27. A oferta de número 27 diz assim: prove para nós das 12 igrejas virtuais que não existe político santo, ou que mesmo ele permanecendo um político não pode se tornar um santo. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que não é possível um político ser um santo,
ou se tornar um santo, vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número de 1 a 24. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 18, vai meditar no livro de Atos, capítulo 19. Se você escolher o número 6, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Número 24, Judas, capítulo 1. Número 4, Marcos, capítulo 14. Número 14, Joel, capítulo 2. Se você escolher o número 13, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 17, Neemias, capítulo 8. Número 1, Cantares, capítulo 6. Número 9, 1 Pedro, capítulo 1. Número 22, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 11, Êxodo, capítulo 6. Número 5, Jeremias, capítulo 11. Número 15, Naum, capítulo 2. Número 8, Miqueias, capítulo 2. Número 10, 2 Coríntios, capítulo 4. Número 3, Colossenses, capítulo 1. Número 12, Mateus, capítulo 28. Número 19, 1 Samuel, capítulo 3. Número 16, Isaías, capítulo 5. Número 23, Lucas, capítulo 2. Número 21, Gênesis, capítulo 10. Número 7, Provérbios, capítulo 28. E número 20, Filemão, capítulo 1. E o último número aqui, número 2, Daniel, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar
basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para vocês estarem recebendo as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, interagir com nossa live. E não deixem de ser membro. Seja membro você também dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo. E deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Agradeço a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live e a presença de cada um de vocês. E aguardo vocês na próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém.